Olá, eu sou Andréa Repsold, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Luiz Thiago, ele é o CEO da Fictix. É uma empresa especializada em Retail Media, Tech Experience, com expertise em desenvolver soluções inovadoras para o mercado de varejo e para o live marketing. Luiz Thiago, eu queria muito começar conhecendo a sua trajetória profissional. Eu queria que você contasse um pouco e depois a gente vai falar da Fictix. Sim, primeiro obrigado, André, é uma honra para mim estar aqui com você no Business Talk. Bom, a Fictix começou, na verdade, ainda na faculdade, né? Então a semente da Fictix foi plantada quando a gente fazia, eu e meu sócio, a gente fazia engenharia na UFRJ e a gente participava de empresa júnior. Então a gente, né, teve muito contato ali com inovação, com tecnologia, e o meu sócio, muito inventivo, ele trouxe para mim me apresentou na época uma solução de mídia interativa. Isso foi em 2004, 2005, né? Que na época já era uma inovação relevante. Ali foi a semente. Então, a partir dali, esses termos de startup, né, business innovation e tudo mais, ainda era muito incipiente. Então, a gente conseguiu um investidor anjo, né, que, enfim, investiu na implementação da ideia. E esse produto foi a mercado de uma forma ainda incipiente. Meu sócio, ele trabalhou com esse produto em agências e ele fundou a Fictix. Em paralelo, eu fui para o mercado. Eu participei do mercado de seguros e em 2012 a gente abriu uma empresa de eventos, de tecnologia para eventos, e que mais tarde ela se fundiu com a Fictix e hoje a Fictix é um grupo com 3 empresas, né? A Fictix, que é voltada para tecnologia para varejo, a LivePix, que é de For Opportunity voltada para turismo, e agora mais recentemente a gente adquiriu parte da Salve, que é uma empresa de produção de mobiliário para varejo, mobiliário e cenografia. Então hoje a gente faz parte aí de um hub de soluções de tecnologia e inovação para varejo, live marketing e agora turismo também. Bom, conta um pouco, né, para os nossos ouvintes o que são cada uma dessas experiências, né? Porque vocês fazem a experiência no ponto de venda, né? Então acho que você podia contar um pouco como é que isso funciona, né? Dar algum exemplo. Perfeito. A gente atua hoje, né, com Retail Media e Live Marketing. Então, falando um pouco o que é Retail Media. Retail Media nada mais é do que o anúncio dentro do ambiente do varejo, anúncio de marcas dentro do varejo. E ele começou com o varejo digital, nos e-commerces, né, e plataformas digitais, muito pela Amazon também nos Estados Unidos. E depois ele se difundiu por todo o mundo, em toda a cadeia digital, né, de formatos digitais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Magalu, tem o Mercado Livre como grandes expoentes aí de Retail Media, ou seja, é um anúncio dentro da ocasião de consumo. E o Retail Media ele vem entrando agora no ambiente físico, no canal físico, nas lojas físicas, né? E a Fictix ela atua atendendo os 3 tipos de clientes. Então a gente atende a marca que quer se posicionar e vender mais, se posicionar melhor e vender mais no canal físico, seja loja, seja evento, seja em ponto turístico. A gente atende o próprio canal, que com o modelo de Retail Media, ele permite que o canal, a loja física, por exemplo, ele tenha uma receita acessória vendendo anúncios dentro da loja. E a gente atende o shopper, que é o consumidor, né? Facilitando a experiência de compra dentro da loja física, tornando uma experiência mais agradável, mais fluida, enfim, facilitando a escolha também, criando consciência de consumo, fazendo que o consumidor ele consuma de forma mais consciente e mais inteligente. Então, basicamente, essa a nossa forma de atuação hoje. E como é que vocês inovaram esse mercado? O que a Fictix tem de diferente? Sim, então a Fictix ela se diferencia das outras empresas que atuam no ramo, no segmento. Primeiro, a Fictix ela é exclusiva para o físico. Ela não atua somente com tecnologia física, mas ela atua exclusivamente no canal físico através de experiências phygital, que a gente chama, que une o físico com o digital, as camadas físicas com a digital. Você podia dar um exemplo para as pessoas Sim. entenderem. Assim, faz um produto aí fictício e dá um exemplo para os nossos ouvintes entenderem. Perfeito. A gente tem alguns cases interessantes, né? Principalmente o da Reserva e o da Granado. Então a gente tem um case da Reserva, que o pessoal do Rio conhece bem, que é um quiosque interativo que fica no Barra Shopping, tem totens também em algumas lojas, né? Esse quiosque ele permite a personalização de camisetas. Então o próprio quiosque é uma mídia, né? Então hoje em dia a loja está se transformando numa plataforma de mídia das marcas. Então quando você tem uma experiência ali relevante na loja e que facilita a conexão do público com a marca ou o produto, você já tem uma experiência que se torna uma mídia.
Então, o que a gente faz hoje é muito disso, né? Transformar experiência na loja física na própria mídia. Então, esse que eu acho que, por exemplo, ele é bem emblemático porque ele tem os totens que anunciam o produto, a experiência Faça Você, a experiência de personalização de camisa e de outros produtos também. Então ele segue a linha, uma tendência muito forte que é de hiperpersonalização do produto. O cliente participa da criação do próprio produto que ele vai comprar e ele tem uma experiência ali visual e interativa desse tipo de consumo, né? Então é um produto que vende o Faça Você, tanto na mídia física quanto na digital. Porque quando a pessoa experimenta também no quiosque, mesmo que ela não compre na hora, ela pode comprar online depois. Então tem muito isso. Toda a experiência digital que a gente desenvolve e implementa no meio físico é para permitir essa conexão maior com a marca, de forma mais eficiente e mais inteligente. Então você tem uma camada que você consegue experimentar o produto e mesmo que você não compre na hora, acaba influenciando a decisão de compra para você comprar online. Então, do físico para o digital e do digital para o físico. É super interessante, né? Porque eu acho que hoje o que o consumidor quer é exatamente uma coisa diferenciada, que é a experiência, né? Ele quer também participar, ele tem que ter um poder de decisão, de criação. Muito interessante isso. E como é que você acha que é o maior... O que você acha que é o maior desafio que hoje as empresas estão enfrentando para... se posicionar, né? Porque a concorrência cresce cada vez mais, né? E eu acho que também todo esse meio digital criou uma velocidade, né, de lançamento de produto, que precisa ter muita criatividade, né? Sim. Quando a gente fala do varejo físico, né, tem uma grande diferença, obviamente, do comércio digital. Hoje tem um hiperestímulo de conteúdo digital. Então, quando você está rolando na rede social, quando você entra no e-commerce, você é bombardeado de informação, de estímulos e de opções. Então isso acaba gerando uma angústia da escolha. Então a pessoa, se não tiver bem decidida do que comprar, ela acaba se navegando muito por muitas opções e acaba não escolhendo nada. Na loja física você tem uma grande oportunidade que é cercar o cliente multissensorialmente. Então você consegue trabalhar não só o visual, não só a audição, que é no caso da mídia digital, mas você também trabalha o tato, o paladar, o olfato principalmente, né? Então ali você tem uma oportunidade, uma mídia muito poderosa por conta disso. Porque quando você trabalha o multissensorial, você conecta de forma mais profunda o consumidor com a marca. E ali você tem a chance de não só fazer essa conexão mais forte, mas também captar dados a partir daí. Então hoje o principal desafio é você trabalhar a inteligência de dados no meio físico. E é o que a Fictix hoje oferece. Então a gente trabalha tanto com software, quanto hardware e imobiliário, que embarca toda essa tecnologia, essa aplicação, para gerar essa experiência, né, gerar atratividade de marcas e produtos no PDV, gerar esse destaque, né, dentro da loja, promover essa experiência do contato da marca com o público. E toda essa experiência, toda camada de experiência, ela coleta dados. Então a gente tem dados de perfil, preferências de consumo, comportamento do consumidor dentro da loja e a gente direciona também para a conversão. Toda essa experiência também é direcionada para o sellout ou conversão, seja na loja física ou seja posteriormente online. Fiquei curiosa se vocês treinam as equipes de venda, porque para que isso funcione, as equipes de venda que estão ali na loja física, eles precisam poder captar esses dados, né? Porque é muito interessante saber o perfil do consumidor, mas como é que é feito esse trabalho? Exatamente, a gente trabalha em parceria com as marcas, né? Então hoje a gente trabalha bem na fronteira entre retail media e trade marketing, né? O trade marketing é a transação ali, né? É o contato também direto do produto com o consumidor dentro da loja física, influenciando a decisão de compra. Então a gente trabalha bem na fronteira das duas áreas e a marca tem os seus promotores, né, que atuam diretamente dentro da loja. Então a gente oferece a ferramenta tecnológica, baseada em tecnologia e na experiência, para que a marca se posicione de uma forma melhor e venda mais, né? Então tenha um maior sellout ou um maior desdobramento de venda no digital. Tá? Então essas equipes elas são treinadas para usar essa ferramenta e o canal varejista também, por outro lado,
ele está cada vez mais capacitado para usar essas ferramentas também como ferramentas estratégicas para aumentar o resultado de venda também do posicionamento dos produtos. Agora, tem que ter muita criatividade, né? Como é que vocês criam um projeto? Assim? Vocês estudam a marca? Como é que é feito, como é que nasce um projeto? Sim. Então, tem duas vias, né? Primeiro, a marca, ela já vem com um problema muito claro, né? Ela pode vir com um problema muito claro de posicionamento de marca no PDV, de diferenciação ou com um projeto já pré-definido. Então, um problema, por exemplo, que a marca pode trazer é que ela quer uma experiência de personalização de produto dentro da loja física que, ao mesmo tempo, divulgue o produto, gere essa personalização e incremente o sellout, né? Ou seja, potencializa ali, aumenta a venda dentro da loja física. Então, vou dar um exemplo, né, para ilustrar melhor. A Granado, a gente desenvolveu para Granado um totem de digital signage, né, um totem para divulgar a linha Granado Bebê dentro da loja física. Então, um totem normal, a princípio, é um produto de retail media convencional. Qual foi a diferença disso, né? A gente tornou essa mídia interativa e que permitisse a interação, a personalização do produto dentro da loja. Então, como o totem é interativo, a pessoa pode personalizar o rótulo. Então é aquela linha Granado Bebê, que você deve conhecer, que tem aquele rótulo com a foto da criança, enfim. Então o cliente ele pode fazer o upload no totem de uma foto do filho, da filha, enfim, de quem ele quiser, e colocar o nome da pessoa também no rótulo. Esse rótulo ele é impresso na hora, né, e é fixado no produto, então a pessoa, além de ter a marca, no caso, né, além de ter o brand experience, né, o awareness media dentro, a presença de marca dentro da loja, ela consegue converter tendo através de uma experiência relevante, né? E o consumidor é super interessante, né? Porque fica completamente diferenciado, é um presentão, né? Exatamente. Eu dei vários presentes e as pessoas ficaram encantadas, né? Porque Exatamente. Você dá para uma criança um produto com a foto dela, é muito bacana, né? Exatamente. Então isso assim conjuga bem o tipo de solução que a gente entrega nesse caso de retail media, né? Porque você tem a divulgação da marca dentro do PDV, o destaque da marca no PDV, você tem a personalização do produto, ou seja, a experiência também de compra diferenciada, você tem a captação do lead, a captação de dados, porque para interagir a gente tem a captação desses dados que vão para a marca e para o canal varejista, e você tem o sellout direto ali, a conversão direta, né? A venda direta desse produto. E com overprice, porque em determinadas campanhas a Granado ela tem um preço diferenciado do produto personalizado em determinadas lojas. E o sucesso foi tanto que, assim como na reserva também, a gente, dessa experiência, a gente desenvolveu a mesma experiência, a gente replicou para o site da Granado. Então é uma experiência que foi relevante no físico e foi para o digital. Porque geralmente é o contrário, né? A experiência do digital vai para o físico. E nesse e outros casos também foi esse inverso. Começou no físico, fez sucesso e foi para o digital. E vocês têm uma ferramenta para medir o sucesso de venda daquele produto. Quer dizer, Sim. Vocês têm como comparar o resultado de uma campanha. Exatamente. A gente metrifica, né, com os dados ali de adesão de mídia e de conversão. E a gente faz integração também com esses dados de sellout para a marca comparar os resultados ali da campanha. Então a gente trabalha com duas métricas, né? É o ROI de mídia, o retorno sobre investimento de mídia, e o ROI da experiência também, né? O quanto aquilo foi impactante dentro da loja física em termos de sellout e de presença de marca. Super interessante isso, né? Principalmente que você tem como mensurar, né, esse resultado. Isso exatamente, eu acho que é exatamente. isso que as marcas precisam, né? Sim, com certeza. certeza. E como é que vocês se posicionam em relação à concorrência? Como é que a Fictix está? Tem muitos concorrentes? Por enquanto não. A gente tem, mesmo tendo alguns concorrentes, a gente trata até como parceiro, porque a gente acredita muito numa visão de desenvolvimento do setor de mídia, né? Foi até uma frase que a gente ouviu do André Mendonça no evento do Lead, que ele falou sobre isso. Ele falou, olha, enquanto, dando uma mensagem ali para os empresários, né? A gente não pode ficar competindo por um prato de comida, a gente tem que montar um banquete. Então isso né, foi muito alinhado com a nossa visão. Então a gente não considera concorrente assim de forma mais
pessoas que atuam no mesmo mercado e que são e de forma colaborativa, né? Porque a gente entende que o mercado de tecnologia, principalmente no varejo físico, ele é muito sensível, então ele tem que ser muito profissionalizado. Então a gente tem uma atuação de constante colaboração com todos esses players para justamente desenvolver o setor, senão todo mundo perde, né? Mas uma importante diferenciação que a Fictix tem é a multidisciplinaridade, tanto de técnicas quanto de equipe, né? Então a gente tem uma equipe composta por designers de experiência, designers de produto, engenheiros, né? Engenheiros de controle e automação, mecatrônicos, né? Eletrônicos, e programadores, desenvolvedores, né? Então a gente junta todas essas competências para trabalhar de forma integrada numa solução que envolve uma solução complexa, que envolve sensores, automação, né? Software, hardware, imobiliário físico também, né? Para conjugar toda essa solução e ter uma mídia aderente, que a gente chama, né? Uma mídia aderente, uma mídia ergonômica dentro da loja física. E que você pode entregar a sua solução pronta, né? Quer dizer, Exatamente. vocês atendem de forma completa. Exatamente. Quer dizer, vocês criam um projeto e podem entregar completamente para ser operacionalizado naquele momento, Exato. não é isso? Então, você, Exato. quando, por exemplo, no caso do Totem, da loja que colocava foto, vocês já entregaram tudo pronto. Sim, tudo pronto. É uma solução, uma produção verticalizada, né? Uma solução integrada. Maravilha. E a gente entrega o produto, a gente opera e dá o suporte técnico também. Então a marca ela fica, né, mais tranquila com relação a isso, porque muito das barreiras de entrada de tecnologia na loja é exatamente a operação. Não é nem a entrega, mas a operação. O suporte técnico, né? A atualização da tecnologia, atualização de conteúdo, né? Então você depende de internet, por exemplo, depende de mão de obra. Então isso tudo a gente consegue resolver. Um outro ponto também importante, né, em relação à diferenciação é que hoje o mercado de retail media, ele dentro da loja física ele ainda é muito tradicional, ele trabalha só com estímulo visual. Então a gente vê, né, no supermercado antigamente não, até hoje eram aqueles cartazes, né, escritos, impressos. Então o retail media nada mais é hoje na loja física, né, em sua maioria, substituiu o cartaz impresso por LED, por painel de LED, né? Alguns players já trabalham com inteligência de dados, com mapeamento ali do fluxo, tá? A gente trabalha além disso. Então, a gente, além do recurso visual, né, da experiência visual, a gente tem a mídia interativa, que permite essas camadas de experiência, né, dentro da loja física. E cada camada de experiência a gente também faz a captação de dados. E são dados não só quantitativos, mas qualitativos. Então, a marca hoje recebe... hoje dados, né, são o novo petróleo, né? É uma coisa muito estratégica, tanto no digital quanto no físico. Então as marcas recebem todos esses dados de uma forma praticamente em tempo real e mensura muito melhor a sua campanha e tem uma tomada de decisão muito mais assertiva, né, de como se posicionar nos canais físicos, né? E a Fictix ajuda nessa análise dos dados também. Quer dizer, Exatamente. quando ela entrega o dado para a marca, ela já entrega com uma análise. Sim. Onde ela pode até alterar rotas, né? E até focar em pontos que sejam mais fortes. Exatamente, Isso é muito exatamente. E quais são os planos futuros da Fictix? Como é que você imagina esse mercado? Porque é uma velocidade de mudança impressionante, né? Sim. A coisa tem mudado muito rápido. Hoje a loja física, né, o canal físico, ele tem sido cada vez mais estratégicos para a campanha de marca, né? Então o próprio mercado de retail media tem crescido absurdamente nos últimos anos, né? O Brasil agora vai bater o primeiro $1 bilhão ali movimentados em retail media, claro que digital e físico. Físico está crescendo absurdo também, porque na loja física, como eu falei, é a oportunidade da marca ter um contato mais direto com o consumidor, né? Trabalhando multissensorial. Então é o palco de experiência ali da marca. E isso influencia diretamente na decisão de compra e também na consciência de consumo, né? Na consciência da marca. Sendo que a nossa previsão aí de futuro, que a gente está levantando ali de análise futura, é cada vez menos o excesso de estímulos digitais, tá? Não só no próprio canal digital, no celular e tal, mas como também na loja física. Então, quanto mais estímulos você tiver, isso prejudica
a decisão de compra. Fica né? Então, dispersa, né? Dispersa a atenção. Total. Então, hoje, por exemplo, isso é um ponto até importante, a loja física é a mídia que permite você garantir 100% da atenção focada ali na experiência. Coisa que você não consegue garantir no meio social, porque você tem várias abas abertas, o scroll, né? Você tem pula de lá para cá. Na loja física, não. Você está ali presente, né? E você pode realmente ter 100% da atenção direcionada a essa experiência, né? Sendo que essa experiência, cada vez mais, ela tem que se tornar mais relevante e fazer mais sentido para o shopper, né? Para o consumidor. Seja o entretenimento, seja informacional, seja criando consciência de consumo, seja educando o cliente, né? Não só para a venda é uma consequência, mas quando você direciona a experiência que seja um serviço relevante, digamos assim, para o consumidor, a venda acontece naturalmente, seja na loja, seja no digital. E tem um movimento hoje, que ele é tendência também futura, que é o slow retail, né? O varejo mais lento, com poucos SKUs, com uma curadoria mais forte. Ou seja, é o varejo que está mais voltado mesmo para a conexão, para a experiência relevante, né? Meio que uma exposição de arte, né? Digamos assim. Então, as experiências elas são mais fundidas com o meio físico. Então você tem uma experiência que você tem uma tecnologia que você não percebe que tem uma tecnologia ali, né? Você tem ali uma experiência que funde o digital com o físico, que essa fronteira é cada vez menor. Então isso é a nossa aposta aí para o futuro, e a Fictix está indo nessa direção também. Essa nova forma seria um momento mais de personalizar para o consumidor, quer dizer, ele teria um atendimento quase que ele acharia que é individualizado para ele? Perfeito. Então, a gente falou do slow retail, né? Então tem essa tendência das lojas terem uma curadoria mais aprimorada de acordo com o teu público e com o canal, e fortalecendo ou priorizando mais as experiências dentro da loja. Ou seja, a loja não é só a venda transacional, a loja é um palco ali de experiências que favorece o contato, a conexão do produto, o consumidor com o produto e a marca. E aí, dando exemplo, né? A minha filha pequena, ela tem 10 anos, ela faz questão de visitar lojas físicas, né? Então isso tudo é um fenômeno também da geração Z. A geração Z ela nasceu já conectada, hiperconectada até. Então ela vem se afastando desses estímulos digitais cada vez mais, parece que é um excesso. E ela faz questão de ter experiências no meio físico, experiências relevantes, não qualquer experiência. Eu estou adorando essa notícia, achei espetacular. Quer dizer que a nova geração quer ter contato físico, isso é ótimo. Quer ter mais contato físico, quer ter mais, e não qualquer contato físico, que seja uma experiência relevante no meio físico. Tá? Até dar um exemplo aqui também de fora, por exemplo, a geração Z ela tem diminuído o consumo de álcool. Os jovens não bebem mais como antes, né? Porque a experiência do álcool na rua já não faz muito sentido para essa turma mais, né? Então, voltando ao exemplo da minha filha, ela faz questão de visitar a loja física, e algumas preferidas, né, como a Miniso e a Calunga, sendo que essas lojas, né, ela vai lá para experimentar o produto de papelaria, né, experimentar novidades, porque essas lojas têm uma rotatividade ali de produtos ali interessante. Então ela vai lá experimentar. Essas lojas elas mudam os produtos de lugar, né? E também estão sempre trazendo novas marcas, renovando ali o seu mix de produtos. Então ela faz questão de ver as novidades lá. Ela faz questão de ir na loja física. Então ela sai do site, ela não quer mais ver pelo site, porque ela quer saber como é que a caneta escreve, né? Como é que é a textura do papel. Quer exercer a escolha, né? O que exercer é muito legal. A escolha também, exatamente. Encontrar os amigos lá, enfim. Então, ela inclusive é uma coisa interessante também, né, que ilustra bem esse comportamento. Ela vai ao shopping que tem a loja A, B ou C. Se não tiver, ela não quer ir naquele shopping, porque ela quer, né, realmente ter essa experiência. Por outro lado, essas marcas elas estão pouco preparadas, por exemplo, para atender o público infantil. Ela não percebe, né, ou tem não tem tanta velocidade para perceber e se adaptar,
que o público infantil nessas marcas, nessas lojas, é muito forte, e você vê as lojas que não são adaptadas a esse público, né? Não tem uma linguagem, não tem a disposição, o layout. Não entenderam que tem um poder de decisão no público infantil, Exatamente. né? Esse público infantil ele vai crescer e vai continuar consumindo. Então, você investindo numa experiência que seja relevante para esse público hoje, você está garantindo um público consumidor futuro também, né? Então, as marcas têm essa dificuldade hoje, e a própria Fictix tem soluções para isso, né? Soluções que viabilizam com uma maior rapidez e inteligência, através de tecnologia e de experiência, esse tipo de solução também para atender esse público que está latente ali, e que as marcas, infelizmente, estão deixando muito dinheiro na mesa por não atender bem, né? Inclusive, essa questão do retail media, como eu falei também, ela é um modelo de negócios, que ele tem o potencial de aumentar a margem das lojas através da receita acessória, da venda de anúncios também, né, através das experiências de retail media. E que isso também é muito interessante. Então, quando você tem uma marca que você atende também o público infantil, pode atender o público infantil, você cria uma audiência, né, e essa audiência é valorizada pelas marcas, né? Então, você traz as marcas para positivar o produto atingindo essa audiência. Então, você tem um novo negócio dentro da loja. Então, a loja efetivamente vira uma plataforma de mídia. E aí você tem que fidelizar esse cliente para ele seguir, né, consumindo. Exatamente. Muito bom. E qual é a sua mensagem que você poderia passar para um jovem empreendedor que queira trabalhar nessa área, que queira empreender nesse segmento? Nesse segmento exclusivamente, assim, a gente tem algumas recomendações, mas um choque de realidade, porque assim, é muito complicado você trabalhar hoje no Brasil com inovação e tecnologia, né? É complicado em todos os sentidos. Empreender no Brasil é muito desafiador, mas ainda mais, né, quando você tem tecnologia e inovação envolvida. Então tem que ter muita resiliência, tem que ter muito repertório e referência, então a pessoa tem que pesquisar muito e não pesquisar somente em fontes óbvias, né? Somente na sua área. Eu vou pesquisar o retail media, eu quero ver todas as soluções do retail media. Às vezes a solução mais relevante, mais interessante está fora dessa bolha, né? Então o que eu costumo dizer é que a pessoa tem que fazer uma associação livre, pesquisar várias referências de várias fontes diferentes, para ter essa criatividade, né? Exemplo de Newton, que fez a descoberta lá da gravidade sentado numa macieira. Então você tem que ter essa experiência, tem que ir para a rua. Por exemplo, Feira Livre é uma coisa que é um canal, né, no físico, que é fantástico. Sempre você está aprendendo alguma coisa nova. Você tem ali o fruteiro vendendo a fruta, ele trabalha com multissensorial, né? Ele trabalha com a voz, chamando a atenção, a fruta, que é o visual, a experiência visual, a arrumação, né, o layout da sua barraca, e ele consegue transmitir o sabor da fruta pela narrativa que ele cria ali, né? E alguns tem até, a experimentação, alguns dão até uma degustação, né? Faz o trade marketing ali, né, também, tá? Então, isso inspira novas ideias, né? Por exemplo, essa ideia da feira, a gente teve a ideia de fazer uma ilha interativa da Lola, né? Claro que uma das referências foi essa questão da feira também, porque a feira ela trabalha a multi-experiência, né? A experiência visual, a experiência tátil, a experiência olfativa e a experiência do paladar, né? Então a gente fez uma ilha interativa que cada face da ilha, são 4 faces, trabalha uma experiência diferente. Então a gente instalou em farmácia isso no canal Farma e fez muito sucesso. Sellout, né, presença de marca. Então é algo que está indo para o 2º ano, era para ser um ano só, está indo para o 2º ano, né, e expandindo. Então é um exemplo de que as referências elas são diversas e pode vir de qualquer fonte, né? Muito bom. Qual é o canal de comunicação? Vocês têm um site? www.fictix.com.br e o nosso Instagram _Fictix e no YouTube também Fictix. Maravilha. Muito obrigado, Luiz Thiago, CEO da Fictix. Você deu uma aula aqui, né, de retail marketing. Acho que muita gente vai gostar dessa nossa conversa. Queria te agradecer. E se você gostou desse nosso papo de hoje e quiser ter outras ideias, outras histórias, acesse as nossas redes, tanto as redes do LEAD Rio de Janeiro, quanto as redes da Band News. Muito obrigado. Obrigado, Andréia. Foi um prazer.